Este aí, 154, Apocalipse, estudando as profecias. Bom, basta recordar o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 24, versículo 14. Ninguém vai poder dizer que não foi avisado, né? Ora, o Evangelho não podia ser pregado a todas as nações como um sinal do fim, se não fosse compreendido como tal. E se a proximidade do fim não fosse, pelo menos, um dos seus temas principais. Sobre o, entre aspas, Advent Herald, que foi um periódico religioso de grande importância no contexto do movimento adventista do século XIX, né, especialmente vinculado aos seguidores de William Miller, que nós já falamos na história anterior, e as discussões escatológicas, né, que se refere com o homem, o fim do tempo, o fim do mundo, né, o destino final do homem, que surgiram após o grande desapontamento, né, de 1844, quando a volta do Cristo, prevista por William Miller, não ocorreu. Então, nós estamos dentro desse assunto aí. Pois o período que saiu em 14 de dezembro de 1850 exprimiu bem a verdade sobre este ponto. Abre aspas. Como indicação da proximidade do fim, havia, porém, de se ver outro anjo voar pelo meio do céu com o Evangelho eterno, para proclamar a todos os que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povos. Fecha aspas. Bom, exatamente o que está no versículo 6 do Apocalipse, capítulo 14. Bom, a missão deste anjo devia ser o mesmo evangelho que tinha sido antes proclamado, mas relacionado com ele estava o motivo adicional da proximidade do reino, dizendo com grande voz, abre aspas, temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Fecha aspas. Já o versículo 7, né? A pregação simples do Evangelho, sem anunciar a sua proximidade, não poderia realizar esta mensagem. As pessoas empenhadas nesse movimento, né, o movimento millerista, supunham que ele constituía um cumprimento da profecia, pensavam que estavam mesmo a apresentar a mensagem deste capítulo 14, versículos 6 e 7. Com esse movimento, começou também o cumprimento da parábola das 10 virgens. Muito interessante entender essa parábola aqui, né? Contada por Jesus no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, versículo de 1 a 13. Seria bom que todos entendessem essa parábola, que tem a ver com o que eu estou falando aqui. É muito interessante essa parábola. Nosso Senhor propôs para ilustrar e reforçar a doutrina da segunda vinda e do fim do mundo, que acabava de apresentar no Evangelho acima citada. E os que se interessaram nesse movimento saíram ao encontro do esposo, né? Isto é, se levantaram para esperar a vinda do Cristo, olhando e aguardando o seu regresso do céu. Mas o esposo tardou, abre parente, primeiro ponto da expectativa, fecha parente. O fim do ano de 1843, que, segundo o cômputo judaico, terminava na primavera de 1844. Passou, e o Senhor Jesus não veio. Bom, enquanto tardava, toscanejavam todos e acabaram dormindo. Surpreendido pela inesperada dúvida, pela incerteza de que tinham sido arremessados, o interesse do povo começaram a desvanecer. O seu esforço começou a afrouxar, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, podeis sair-lhe ao encontro. No meio tempo,
entre a primavera de 1844, em que a princípio se supôs que terminariam os 2.300 dias, e aquele ponto do outono de 1844, ao qual, como todos depois se verificaram que eles realmente se estendiam um clamor, como esse foi submetido e levantado. Involuntariamente foi adotada esta fraseologia. Aí vem o esposo. A causa deste súbito despertamento foi a descoberta de que o grande período profético de 2.300 dias, isto é, anos, né, do profeta Daniel, capítulo 8, versículo 14, não terminava na primavera de 1844, mas se estendia até o outono desse ano. Bom, por conseguinte, o tempo que supunham certo para o aparecimento de Jesus não tinha ainda passado, mas estava com efeito às portas. Na mesma altura, deu-se parcialmente a relação que existia entre o tipo e o antitipo quanto à purificação do santuário. A profecia declarava que o santuário seria purificado no fim de 2.300 dias, abre parênteses, quer dias proféticos, porquanto anos, 2.300 anos, fecha parênteses, ponto. E como, no tipo, o santuário era purificado no 10º dia do 7º mês do ano judaico. Esse ponto, no outono, foi, por isso, fixado com o termo de 2.300 anos, ponto. Caiu exatamente a outubro, 22 de outubro, entre o início do verão de 1844, em que, pela primeira vez, se fez luz sobre este assunto, e o dia e mês já indicados, com que terminavam os 2.300 anos, talvez nenhum movimento tenha jamais exercido maior atividade do que este acerca da segunda vinda do Cristo, de Jesus, nosso Mestre. Em nenhuma causa talvez se tenha realizado, mas em tanto curto espaço de tempo. Uma onda religiosa se espalhou por toda a nação, despertada como jamais o havia sido desde a reforma do século XVI, desde os tempos de Martinho Lutero. Esse foi o chamado, abre aspas, movimento do 7º mês, fecha aspas, limitado, mais em particular, aos Estados Unidos e ao Canadá, mais um movimento geral acerca do segundo advento do Cristo e a proclamação de que vinda é a hora do seu juízo. Não se limitou a esse hemisfério, porque foi realmente universal. Bom, mas realizou, sobre esse aspecto, a proclamação do anjo a toda nação e tribo, língua e povo. Na sua obra sobre o segundo advento, volume 2, página 135, de Moran Brock, 1802 a 1855. Foi um escritor, pregador associado ao movimento religioso dos irmãos Plymouth Brethren, um grupo cristão evangélico do século XIX, que escreveu, abre aspas, não é apenas na Grã-Bretanha que a expectativa da próxima vinda do Redentor é alimentada e levantada a voz de advertência, mas também na América, na Índia e no continente europeu. Na América, cerca de 300 ministros da palavra de Deus estão, assim, pregando este evangelho do reino de Deus, enquanto neste país, Grã-Bretanha, cerca de 700 da igreja inglesa estão levando o mesmo clamor, alertando o povo. Fecha aspas. Vamos seguir na próxima hashtag.